Eu vou começar por vos dizer o seguinte, e justifica o título desta conferência. Eu faço agora exclusivamente coisas que me dão prazer e que ninguém me. O Prazer Permanente 2, que foi mostrado na Cinemateca, no passado dia 11, para a abertura do festival, e que vos vou de novo mostrar, é o fruto, o resultado desta aqui. É constituído por 8 cadernos, onde escrevi diferentes tipos de movimento. Eu digo escrever porque estabeleço uma diferença entre escrever o movimento e compor o movimento. Se alguém me perguntasse por que é que eu escrevo movimentos sobre as folhas de um caderno, eu responderia porque me dá prazer, mas não só. Dá-me também prazer ver o novo proprietário do caderno, que foi meu, ficar surpreendido pelo facto de que o movimento se manifesta cada vez que ele folheia as páginas do caderno. Começo por traçar coisas, de preferência linhas, traços, pontos, arabescos e texturas sobre a última página do caderno. Depois olho fixamente para a imagem realizada para a memorizar. Imediatamente, a imagem seguinte, porque depois deixo cair a página seguinte do caderno sobre a imagem, que já está feita, e começo a desenhar outra, que imediatamente começa a ter relações com a precedente. Porque é que eu tenho que memorizar a imagem? Para poder interrogá-la, perguntando quem és, para onde vais, em que é que tu vais te transformar, de que maneira, a que velocidade. Será que, quando eu faço a segunda imagem, que eu deduzo a segunda imagem da primeira? Talvez, mas nem sempre. Nem sempre, porque pergunto-me então, para onde vou? Eu respondo-me, não sei, nem quero saber. Porque todas as imagens que vou traçando, à medida que vou avançando sucessivamente, representam para mim um caminho desconhecido que eu vou descobrindo passo a passo, imagem por imagem, que no final me deve, e isso é imperativo, me surpreende. Quando chego ao fim do caderno, a folha de papel mata-borrão encheu-se de arabescos que me encantam, porque estes desenhos do acaso representam para mim rastros de movimento que me ensinam milhares de coisas, que me dão prazer e que manifestam coisas que se eu fosse determinista nunca poderia ter encontrado, nem imaginado. Agora, para fazer este género de coisas é necessário, à nascente, pensar muito, para descobrir novos caminhos, novos modos de representação e novas relações entre as imagens. E todas estas imagens que são realizadas à nascente, da escrita ou da composição do movimento, podem ter vários significados. Serem coisas que eu compreendo que não é por esse caminho que eu vou, ou então outro, onde surgem coisas inesperadas e que me dão vontade de fazer e de compor e de escrever novos movimentos. Este tipo de imagem são um pouco como os exercícios que eu fazia quando estudava piano, a adquirir a destreza no encadeamento, nas transições, nas relações entre as fases principais do movimento. Aquilo que eu tento sempre transmitir e fazer compreender aos outros é que, no fundo, estas imagens nasceram do movimento. O movimento é que as desencadeou. Elas são representações do movimento. Porque eu nunca faço uma imagem e depois penso como é que eu vou animar esta imagem. A palavra animar e a palavra animação já há muito tempo que as eliminei do meu vocabulário. Agora, vamos dizer, há já uns tempos, compus 6 ensaios sobre o movimento,
Creio que estes 6 ensaios são exemplares da minha maneira de compor movimentos. Devido à concisão de cada um deles, eu também poderia ter-lhes chamado ou dado o título de 6 haikai visuais. Na primeira versão, os 6 ensaios destinavam-se a ser exibidos numa galeria de arte sobre 6 ecrãs dispostos vertical. Na segunda versão, destinavam-se a serem reunidos sob a forma de uma continuidade prevista para uma projeção cinematográfica. Dado o facto dos 6 ensaios sobre o movimento terem sido imaginados, pensados, elaborados para serem expostos como objetos de arte, por esta razão os 6 ensaios são desprovidos de som. Contudo, 3 dos 6 ensaios foram inspirados por músicas que têm o condão de suscitar na minha imaginação movimentos que me surpreendem. O primeiro ensaio que estamos agora a ver foi inspirado por diversos aspectos da obra para piano de Ravel, que me encantam e que me encantam sempre. A fluidez, o brilho dos seus motivos cintilantes, que se misturam quase como perfumes. O quinto ensaio foi inspirado pela peça para cravo Les Maillotins, de François Couperin, que soa como uma trama granulosa e seca, contudo saltitante, que me fez pensar numa escrita rápida, feita à pena e cheia de amêndoas. Agora, como é que a peça para o piano de Ravel, Une barque sur l'océan, se transformou numa pauta de 15 linhas, será pintada por 15 manchas negras que percorrem da esquerda para a direita e para a esquerda? Como é que aconteceu que a sonata de Scriabin se transformou numa quase caligrafia japonesa? E como é que os Maillotins se transformaram num manuscrito de um poema agitado? Vou, portanto, começar por falar dos caminhos que interligam as minhas fontes de inspiração às coisas em movimento. Por exemplo, aquilo que me inspira: os movimentos da natureza, o céu, as nuvens, o vento, a água, a mudança da luz, da aurora ao poente, a morfologia das pedras, a textura dos tecidos, o movimento dos pássaros, a viscosidade dos movimentos dos caracóis, a dança das moscas, o andar das formigas, a elasticidade dos bichos da seda, que me encantam, o canto dos gregos. A seguir vem a poesia, feminina de preferência: Irene Lisboa, Natália Correia, Maria Teresa Horta, Fulbert Espanca, entre muitas outras. Fulbert Espanca resumiu num poema do Livro das Mágoas um desejo de criar com o qual eu me identifico totalmente. Diz ela: tirar do peito a emoção, a lúcida verdade, o sentimento, e ser, depois de vir do coração, um punhado de cinzas esparso ao vento. Depois da poesia vem o mundo dos sons. Vem o mundo dos sons e da música, que eu sempre invejei os sons e a música. Porquê? Por serem movimentos desprovidos do peso das imagens.
As manchas que correm sobre as 15 linhas da pauta do primeiro ensaio, dos 6 ensaios sobre o movimento, são a minha maneira de evocar as múltiplas reflexões cintilantes que se encadeiam e se misturam à superfície das águas. Fui buscá-las à contemplação dos lagos, dos rios, dos riachos e, bem entendido, à fluidez dos movimentos que percorrem todas as teclas da peça para piano de Ravel, une barque sur l'océan, barco sobre o oceano. A imagem que estão atualmente no ecrã é a imagem tal como eu a trabalhei e a concebi. Porque, no fundo, a estética deste trabalho é uma estética que corresponde à minha obsessão dos teclados do piano. Pode-se considerar que isto é um teclado do piano, onde as teclas pretas brincam com as teclas brancas. À poesia fui buscar a disposição gráfica das figuras, inscrevendo as figuras num espaço de representação vertical, idêntico à página de um livro, a fim de fugir à mais que enfadonha horizontalidade dos ecrãs. Através da leitura da correspondência da Scriabin, dei-me conta que compartilho com este grande compositor russo o gosto da metáfora. Numa carta de 1913, Scriabin escreveu: os insetos nascem do sol que os alimenta. Eles são os beijos do sol, como a minha 10ª sonata é uma sonata de insetos. O mundo aparece-nos como um todo quando consideramos as coisas desta maneira. Bem que inspirado pela 10ª sonata, seria vão procurar insetos neste segundo ensaio dos 6 ensaios sobre o movimento, assim como na 10ª sonata de Scriabin, deste grande compositor. As palavras de Scriabin são metafóricas. Qualquer criação que se baseia numa fonte de inspiração sonora deveria considerar sempre este modo de linguagem. O segundo ensaio dos 6 ensaios sobre o movimento é inspirado fulgurante, contidos na 10ª sonata, o acordo arpejado seguido de um trio absolutamente alucinante do compasso 34 e da exposição do tema dos compassos 39, que reveste o aspecto agitado de uma cascada, uma torrente de notas. A partitura, aliás, indica ao início da peça, deste pedaço da música, com emoção. Agora, com que alquimia da imaginação pode um acorde arpejado seguido de um trio suscitar um arabesco que se quebra em dois e com que fantasia da mente a exposição de um tema agitado pode tornar-se numa polifonia de figuras metafóricas que atravessam horizontalmente o espaço da representação. Esta pergunta deveria nos levar, logicamente, a refletir sobre 2 temas. Como percepcionamos o movimento e como o transformamos. Quando alguém se entrega, como eu, à composição de movimentos ilusórios, curtos, concisos, destinados a serem mostrados como objetos de arte, a capacidade de experimentar o movimento como outros experimentam emoções e sentimentos é sempre bem-vinda. Para isso, é preciso treinar constantemente o cérebro. E não considerar o movimento como um atributo das imagens, mas sim como fundamento das imagens, e perder o hábito infeliz de percepcioná-lo linearmente. O movimento deve surgir como um todo, uma entidade, tal como diz Scriabin, constituída por uma multiplicidade de caos simultâneos. A frase "os insetos nasceram do sol que os alimenta", traduzida em linguagem ilusionista, torna-se "as figuras nascem do movimento que as alimenta". Foi sob estes auspícios que eu procedi à composição do segundo dos 6 ensaios sobre o movimento. Recordo-me, ao fazer este ensaio, recordo-me de 3 coisas.
por um feitiço, em que eu não sei exatamente explicar, os dois movimentos sonoros fulgurantes do início da 10ª Sonata de Scriabin sempre despertaram na minha imaginação uma desordem de imagens que, como todas as imagens mentais, em geral, desvanecem-se sem nunca desaparecerem. Depois vem o desejo constantemente em mim de ver aparecer no branco das páginas de um caderno, de um livro ou de uma folha de papel, movimentos de traços dançantes, como se uma mão invisível os traçasse do outro lado da imagem. Por fim, ter o prazer de os ver evoluir como volutas, caprichosas, até eles darem lugar a algo de inesperado, de surpreendente, abrindo-se, rompendo-se, desmoronando, aparecendo, desaparecendo, subindo, descendo, entrando, saindo. Estes movimentos de imagens tenho-os em mim há décadas, talvez mesmo desde sempre, sem saber explicar porquê. Eles nasceram da minha percepção dos movimentos do mundo. E a minha percepção do mundo é condicionada por eles. Como sei que são eles e que estão dentro de mim? Porque eles fazem parte da galeria das figuras correcuentes que eu desenho quase que automaticamente. A dado momento, sempre imprevisível, os movimentos sem imagens de Scriabin ou de outras coisas, ou de outras pessoas, ou de outros autores, entram em sintonia com os meus. Unem-se, conectam-se, como para celebrar um encontro. Nasce então o desejo de compor algo que corresponda, como diz Florella Espanca, à lúcida verdade e ao sentimento. Aí começa então o meu trabalho no labor, que consiste em transformar os movimentos dos outros, das coisas, num movimento ilusório que me pertence. Para fazer isso preciso de desenhar. De desenhar o quê? O que vem à superfície, ao acaso. Desenhos radicalmente diferentes das coisas que me inspiram e que me rodeiam, mas que evocam, como nos sonhos, onde os rostos desconhecidos encobrem, por vezes, os dos seres familiares. Quando se adquire a capacidade de representar um movimento ilusório na sua globalidade, através de uma imagem mental, de avaliar o seu volume, o seu peso, a sua dinâmica, a sua duração, o posicionamento das fases e etapas faz-se de forma de tal maneira intuitiva que se torna difícil, tempos depois, recordar qual foi a primeira a ser desenhada. Isto mostra como os métodos de escrita e de composição do movimento se unem por vezes e se confundem. No segundo ensaio, dos 6 ensaios sobre o movimento das figuras que se sucedem após que o arabesco vertical se tenha dividido em 2, foi para mim um momento de pura jubilação. Todas estas dinâmicas, todas estas substâncias sonoras, porque foi aí, nesse momento em que o Coperama apareceu na cabeça, me ajudar a compor este quinto exercício, que, claro, nada tem a ver com isto. Penso que o processo que utilizei e que vos vou agora descrever é exemplar da forma como eu faço estas coisas. Como se escreve um poema numa língua que não existe? Escrevendo letras, agrupando-as, de modo a que elas formem palavras que não significam nada, mas que soam bem. Não podem imaginar como é agradável fazer este tipo de coisas. Abstrair-me da tirania da compreensão, que felicidade. No entanto, para que o poema se pareça com um poema, é necessário garantir o seu arranjo tipográfico e que ele siga os moldes usuais. Escrevi assim cerca de 20 poemas abstratos. Depois de imprimir a minha coleção de 20 poemas em folhas de papel A4, juntei-as e folhei-as para verificar os efeitos que as diferenças entre cada poema causavam. O resultado foi que o poema se agitava mais que desejado. Foi então aí que os maillotins do François Couperin se manifestaram e vieram à cabeça obstinadamente. Porquê? Pensando melhor, talvez o quinto exercício dos 6 ensaios sobre o movimento seja apenas uma pesquisa
sobre as relações de substância entre os movimentos sonoros e os movimentos das imagens que sempre me intrigaram. A verdade é que esta substância, inoculada na minha mente desde há muito, despertada por uma poética estranhíssima de uma língua que não existe, provocou o meu desejo de criar, uma vez mais, movimentos de granulação secos, áspros, semelhantes às múltiplas correções e emendas dos textos que eu tanto gosto dos manuscritos. A fim de amplificar estes efeitos, tomei uma decisão. Foi de ordenar aleatoriamente as fases sucessivas do movimento. O resultado é um disparate que muito me agrada. Uma posição de ilusões é um processo de transformação, onde todos os elementos visuais da ilusão dependem das propriedades estéticas do movimento. São 4 as propriedades estéticas do movimento: trajetória, duração, velocidade e dinâmica. As propriedades estéticas do movimento conectam o tempo e o espaço. Contudo, sem esquecer que o tempo de uma ilusão é ilusão e que a palavra pomposa, espaço, é apenas um pedaço, uma parte limitada da superfície de um suporte escolhido para representar as fases do meio. 1 ou 2 anos mais tarde, já não me lembro bem, acrescentei mais um ensaio aos 6 precedentes para prestar homenagem a um artista que admiro muito, Jackson Pollock, que eu vos vou agora mostrar. Por fim, vou-vos explicar a razão de ser do ultra curto Mi-Fá. Mi-Fá é o primeiro de uma série de 32 momentos que ainda não tive tempo de realizar. Mi-Fá são as 2 primeiras notas tocadas à oitava da sonata número 32, opus 111 de Beethoven. Tenho a intenção de realizar, aos poucos e poucos, os primeiros compassos das restantes 31 sonatas do mestre. Será que vou viver o tempo suficiente para as realizar? Como se diz em português, oxalá. Agora, resta-me agradecer-vos a vossa atenção e se quiserem fazer perguntas, eu tenho imenso prazer em responder.